pessoal, eu sou a Vanessa, da página Vanessa Artesanato, e vamos hoje a mais uma aula em parceria com o Ateliê Fabi Paliotto. Na aula de hoje, nós vamos aprender a utilizar o gabarito Jogo das Cores, que é esse gabarito aqui. Com ele, a gente consegue fazer um jogo, onde você pode trabalhar as cores, tanto em português quanto em inglês. Então, a identificação, o nome das cores, né? Então, o gabarito, ele vem com essa folha guia, onde vem a foto da peça pronta e aqui as partes que compõem as peças do jogo. E ele é composto por uma placa, que é essa daqui. Então, tem a base do jogo, as manchas de tinta, as partes do pincel. Tá bom? Então, a gente vai começar trabalhando com o jogo da forma que a gente sempre começa com os gabaritos, que é através do molde, né? Então, eu vou posicionar aqui o meu gabarito sobre o meu EVA. Utilizo um agulhão, uma caneta sem tinta, um palitinho para churrasco e vou fazer aqui o contorno dessa base. Então, vou fazer aqui em volta e vou fazer também aqui o meio, que também é vazado. Essas partes aqui eu não vou riscar, porque essas partes aqui fazem parte de outras peças do jogo. Depois disso, eu já tenho aqui, olha só, o meu molde. Depois disso, eu vou recortar. O próximo passo é o recorte. Então, eu venho aqui com a minha tesoura e eu vou recortar bem sobre a linha aqui onde eu risquei. Eu tô utilizando aqui para base um EVA de 3 milímetros, mas poderia ser um EVA de 2 milímetros também, tá? Eu só queria que ficasse um pouquinho mais firme, mas aí fica a critério de vocês. E aí, a gente recorta bem em cima daquela linha. Então, a gente vem aqui, recorta tudinho. Bem certinho. Então, já tenho aqui o contorno. Agora, eu preciso vazar essa parte do meio. Aí, eu posso definir aqui, eu posso fazer com estilete. Como aqui é uma pecinha grande, eu consigo fazer vazando aqui com a tesoura. Então, eu venho aqui, dou um furinho e vou recortar normalmente aqui a parte vazada. Mas nada impede, se você quiser, de fazer também com estilete, tá? Mas é bem tranquilo de fazer com a tesoura. Ó, já tenho aqui o vazadinho certinho, tá? Aí, se ficou aqui alguma parazinha, você vem e dá aquele acertozinho, né? Aqui pelo EVA-C de 3 milímetros, às vezes fica alguma parazinha que não fica totalmente cortadinha. Aí é só você vir aqui e dar uma acertadinha, tá? Então, tá pronta aqui a base do nosso jogo. Agora, eu quero fazer aqui uma pintura, um detalhe nessa minha peça. Então, eu vou colocar aqui uma base de vidro para não sujar aqui e vou fazer uma pintura aqui. Para isso, eu vou utilizar aqui a tinta acrílica, mas poderia ser tinta PVA, a cor que vocês quiserem. Coloco aqui numa bandejinha. Venho com um pincel aqui mais velhinho mesmo, porque eu vou fazer aqui uma pintura tipo pátina, tá? Então, eu venho aqui, olha, e só vou sujar aqui, olha, desse jeitinho, ó. Aqui eu tô usando um EVA bege e a tinta que eu tô usando, a cor dela é amarelo ocre, tá? Pra dar esse efeito aqui. E aí, vou fazendo isso na peça toda, tá? Sempre no mesmo sentido. Aqui, como eu tô fazendo nesse sentido aqui,
com o pincel assim, eu não posso inverter, né? Eu tenho que continuar nesse sentido aqui. Então, eu venho fazendo nela toda. Essa pintura é bem facinho, que a gente não precisa se preocupar se ela ficou direitinho ou não, porque o efeito que eu quero que fique é esse aqui meio borrado mesmo, tá? Que é o que a gente chama de efeito pátina, né? Aí a gente deixa bem assim marcadinho nas pontas, olha, eu venho aqui reforçando as pontas, aqui também, olha. Fica mais bonitinho quando a gente reforça assim nas quinas. Então, vem aqui, ó, suja um pouquinho na minha tinta, sem muito excesso, e vem trazendo pra cá. Aí, vem fazendo aqui o contorno pra dar uma reforçadinha aqui, ó. E já tá pronto aqui o efeito na minha base. Eu posso fazer do outro lado também, tá? Aqui eu vou fazer só desse lado para vocês verem como é que fica. Mas se eu quiser, eu posso também fazer do outro lado. Como a gente vai usar o jogo com a base na mesa, né? Não tem necessidade. Então, essa parte aqui já está pronta. Então, eu já tenho aqui o meu godê, né? Que chama essa parte aqui, que é aquela que a gente coloca aqui, depois a gente vai colocar as cores, tá? Para as tintas, eu já trouxe recortadinho. O que que eu fiz? Eu risquei, aqui tem 3 modelinhos de tinta, tá? 3 manchas no caso, né? E aí, eu fiz aqui, eu fui dividindo aqui as cores do jeito que eu queria, tá? Então, eu fiz 10 cores. Todas elas com os formatos variados, tá? Desse jeitinho aqui, tá? Ficaram 4 dessa, 3 dessa e 3 dessa, mas aí fica a critério de vocês como vocês querem fazer, tá? E aí, então, vou reservar aqui as cores e vou mostrar pra vocês também como é que a gente faz o pincel. As cores, as manchas, né, a gente faz exatamente como a gente fez aqui o nosso godê. Eu coloquei ali por baixo, risquei o EVA e depois recortei. E aqui eu sombreei e fiz uma luz seca, tá? O pincel eu já trouxe recortado também. A gente vai utilizar uma parte dele nesse formato aqui, uma parte aqui que é a gotinha de tinta e a outra parte aqui que é o detalhe do pincel, tá? Então, essas 3 partes aqui que formam o pincel. E aí, agora a gente vai montar. Como é que eu vou montar? Eu vou utilizar cola instantânea. E aí, eu passo um pouquinho de cola aqui na ponta do meu pincel. Venho aqui, olha, e aí eu sobreponho aqui como se fossem as cerdas do meu pincel. E aí, cada cor de tinta eu tenho que fazer o respectivo pincel, tá? Vou mostrar pra vocês ali todas as cores e todos os pincéis. E aí, vou vir com esse detalhezinho e vou sobrepor ele um pouquinho sobre a tinta. Ele vai encaixar certinho no cabo aqui do meu pincel, olha. Tá vendo? Ele encaixa aqui certinho e aí ele pega um pouquinho em cima aqui da minha cerda do meu pincel. E aí, tá prontinho o meu pincel. Então, eu fiz aqui as tintas nas cores. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu fiz roxa, azul, rosa, verde, marrom, vermelho, laranja, amarelo, preto e cinza. E aí, isso aí vai depender das cores que vocês querem trabalhar com as crianças, tá? E aí, cada cor tem o seu respectivo pincel. Olha, o pincel verde, o pincel rosa, o pincel marrom, o pincel vermelho, o pincel cinza, o pincel laranja, o pincel roxo, o pincel azul, o pincel preto e o pincel amarelo.
Então, tá vendo? Cada cor aqui já com seu respectivo pincel. Então, a gente vai reservar os pincéis e vamos posicionar as tintas ali no meu godê. Vou reservar aqui. E aí, vou colocar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocando e vou vendo aqui, vou dispondo as cores da forma que eu achar melhor, tá? Não tem aqui uma ordem, não. Eu vou separar, colocando aqui as 10 cores. Depois, qualquer coisa aqui, eu modifico de acordo com a minha vontade aqui. E aí, eu vou ver se encaixou aqui, por exemplo, eu vou ter que dar uma juntadinha, que faltou espaço ali para uma cor. Aí, eu venho aqui, dou uma juntadinha. Posso juntar ainda mais um pouquinho. Por isso que primeiro a gente organiza para depois a gente fazer a colagem, né? Para não correr o risco da gente colar e depois não conseguir alterar. Pronto, aí aqui, olha, eu já tenho aqui do jeito que eu quero. Então, agora eu vou, uma de cada vez, eu vou tirando, passo a cola instantânea. E vou posicionando aqui. É uma peça muito fácil de fazer para quem aí faz peças pedagógicas, é uma pecinha super fácil de fazer para oferecer nas escolas. Olha, rapidinho vocês fazem. E aí, se vocês quiserem, por exemplo, colocar números dentro das cores e pedir a criança depois para achar a cor e o número respectivo, então pode trabalhar também. Aqui a gente tá dando a opção das cores, mas na verdade tem outras opções, né? E é um jogo que fica bem colorido, então é um visual que chama super a atenção das crianças. E olha só que super rápido, já tá pronto aqui o nosso jogo das cores. E aí você vai falando para a criança, né? A cor e ela tem que posicionar o pincel em cima da cor, né? E aí você pode trabalhar as cores tanto em português quanto em inglês, né? É uma ótima oportunidade também para trabalhar o inglês. E aí a criança vai posicionando aqui cada pincel na sua respectiva cor, olha. Olha que visual lindo aí para você oferecer numa escola, até como lembrancinha, né? Porque não é uma peça que fica muito cara, você pode fazer a base com EVA comum, não precisa ser EVA de 3 milímetros, né? Que é um pouquinho mais caro. Olha só que lindeza essa peça. Então, bem legal, né? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Então, o gabarito Jogo das Cores, disponível no site do Ateliê Fabi Paliotto. Lá existem mais de 1000 modelos de gabaritos de todos os temas, não só pedagógicos, todos os tipos de temas que vocês imaginarem. Então, essa peça aqui, ela foi feita com esse gabarito aqui, que é o gabarito Jogo das Cores, onde você consegue fazer todas as partes que compõem esse jogo, tá vendo? Não só a base, mas o pincel, as manchinhas de tinta, todas as partes que você precisa aqui para o jogo, você encontra aqui nesse gabarito em uma única plaquinha. Então, uma ótima oportunidade aí para quem faz material pedagógico oferecer nas escolas, né? Então, essa foi a aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Toda semana tem aulinha nova. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva para ficar por dentro das novidades.
E não deixem de visitar o site, vou colocar na descrição do vídeo o link do gabarito, né, que foi utilizado aqui, para que vocês possam consultar, mas pesquisem no site que tem vários outros modelos de gabaritos, outros temas, né? Como eu já disse, não só pedagógicos, então não deixem de visitar o site, tá bom? Muito obrigada mais uma vez pela companhia de vocês e até a próxima!